Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar aqui o nosso assunto de Código de Ética e Integridade da Embrapa. Então vamos apresentar para vocês aqui o sumário, qual é o nosso foco de estudos. No primeiro momento a gente vai fazer a divisão desses conteúdos por bloco de aula, mas o nosso sumário é composto aí de 20 itens, tá certo? Então nesse primeiro momento a gente vai falar do objetivo, do campo de aplicação, das referências, das siglas, definições, princípios, valores e missão. Então esse é o nosso primeiro encontro, onde a gente vai explicar em detalhes, item a item, para que você não tenha dúvida e consiga gabaritar no dia da prova, tá certo? Então vamos lá. Então, como eu mencionei, nós temos aí 20 itens do Código de Ética. O primeiro item é o quê? Sobre o objetivo. Então, sempre que é estabelecido algum documento, nós precisamos saber para qual necessidade é esse documento. Então, isso é o nosso objetivo. Então, vamos lá. Estabelecer regras de conduta com base em valores éticos e princípios de integridade a quem se aplica este código, para o alcance da missão e visão da Embrapa em alinhamento com os valores institucionais. Beleza, então esse código de ética aí tem a finalidade de proteger a missão e visão da Embrapa em alinhamento com os valores institucionais, onde a gente vai encontrar aqui tanto dentro do código de ética quanto do regimento interno da própria Embrapa. Então vamos lá testar o nosso conhecimento. Banca fita concurso acerca do objetivo do Código de Conduta, Ética e Integridade da Embrapa, julgue o seguinte item: estabelecer regras de conduta com base em valores éticos e princípios de integridade a quem se aplica este código para o alcance da missão e visão da Embrapa em desalinhamento com os valores institucionais. Então, qual que é o X aqui dessa questão? O X dessa questão é verificar se você sabe a literalidade do dispositivo. É a famosa, questão copia e cola. Então, basicamente foi apresentado o que a gente aprendeu lá no item objetivo. Só que foi incluído aqui um desalinhamento. E a gente verificou que o código de conduta é alinhado com os valores institucionais da Embrapa. Beleza? Então, portanto, questão errada. Perfeito? Beleza? Então agora a gente vai para o próximo item, que é o campo de aplicação. Então já estudamos o objetivo, nosso primeiro tópico, agora a gente vai para o campo de aplicação. Qual que é o foco do campo de aplicação? É saber até onde o Código de Ética alcança os participantes da Embrapa. Nesse ponto, pessoal, como regra, você sempre tem que ficar atento que a gente tem ligações diretas e ligações indiretas. O que é ligação direta? É aquele que tem um contrato formal com a instituição Embrapa. Então você, quando faz o concurso, você vai virar empregado público da Embrapa. Então você tem um contato direto com a instituição. No entanto, nós temos os terceirizados, que são aquelas pessoas que não realizaram um contrato, são aquelas pessoas que não realizaram um concurso para ser empregado da Embrapa, mas ainda assim serão alcançados por esse código de ética. Então vamos verificar aqui o que é mencionado. Esta norma se aplica a todas as unidades centrais e descentralizadas da Embrapa. Então, já comentando um pouquinho aí sobre a estrutura da Embrapa, nós temos aí unidades centrais e descentralizadas. Então, independentemente se é órgão central ou descentralizado, o Código de Ética será aplicado. Então, esta norma se aplica a todas as unidades centrais e descentralizadas da Embrapa, beleza? Então, se aparecer descentralizado na Embrapa, lá no dia da sua prova, não se assuste. É de observância obrigatória por todos os empregados, ou seja, você que está estudando aí para o concurso da Embrapa, então em breve você será alcançado por esse código de ética. Incluindo gestores, membros da diretoria executiva e membros dos conselhos de administração fiscal e dos comitês de auditoria e de elegibilidade, estagiários, prestadores de serviços e demais colaboradores que estejam a serviço da Embrapa, inclusive em decorrência de contratos e parcerias. Então, como eu disse, tem aquela pessoa que tem um vínculo direto, que é aquela pessoa que faz o concurso, e tem aquela pessoa que tem um vínculo indireto, que é em decorrência de alguma outra forma de contratação. Como a Embrapa é uma empresa estatal, ou seja, uma empresa que tem gestão, ela vai precisar que tenha o conselho de administração, o conselho fiscal, o conselho de auditoria. No seu concurso, você vai visualizar que vai cair a lei das estatais. O que é uma estatal? Estatal é uma empresa do governo. Então eu tenho o governo como
prestador de serviço direto à população, e tem o governo atuando, entre aspas, como empresário. Quando ele atua como empresário, ele cria uma empresa estatal. Existem dois tipos de empresas estatais, dois grandes tipos, né? A empresa estatal, conhecida como empresa pública, e a empresa estatal, conhecida como sociedade de economia mista. A Embrapa é uma empresa estatal e empresa pública. A empresa estatal, sociedade de economia mista, ela permite que tenham mais participantes como dono da empresa. Já a empresa estatal, empresa pública, só permite que tenham poderes públicos como dono da empresa. Então a Embrapa é uma empresa pública onde a União é dona de todo o capital. Só que como eu disse aí, entre aspas, uma forma de ser empresário, né, de ser empreendedor ou uma forma de ir para o setor privado, é necessário conselhos de administração, fiscal e comitês de auditoria. Perfeito? Então essas pessoas não necessariamente precisam ser servidores públicos ou empregados públicos, no caso da Embrapa. Podem ser contratados somente para serem o gestor ali daquela comissão, daquele conselho. Perfeito? Então por isso que ele está falando aqui, incluindo gestores, membros da diretoria executiva e membros dos conselhos de administração. Quando você faz o concurso para a Embrapa, você vai ser empregado, beleza? Cuidado, pessoal, você não será servidor público, você será empregado público. Qual que é a diferença de servidor público para empregado público? O empregado público faz concurso, só que ele não adquire estabilidade. O servidor público faz concurso, só que adquire estabilidade. Tá certo? Então, cuidado, pessoal. Aqui ele está falando, o código de ética é de observância obrigatória por todos os empregados. Quando nós temos questões de certo e errado, se ele colocar aqui servidor, tchau, já está errado. Não precisa nem ler o resto. Por quê? Porque é empregado, tá bom? Incluindo gestores, membros da diretoria executiva e membros dos conselhos de administração, fiscal e dos comitês de auditoria e de elegibilidade, estagiários, prestadores de serviço e demais colaboradores que estejam a serviço da Embrapa, inclusive em decorrência de contrato e parcerias. Então, exemplo, o vigilante da Embrapa, ele tem que obedecer o código de ética da instituição? Tem que obedecer. Por quê? Porque ele fala, inclusive prestadores de serviços e demais colaboradores que estejam a serviço da Embrapa. Beleza? Este código se aplica indistintamente, inclusive em períodos de férias, licença, afastamento ou quando o empregado esteja cedido a outros órgãos. Então, a partir do momento que você, fez um concurso para a Embrapa e está com um vínculo direto à Embrapa e de repente é cedido para prestar serviço em outro órgão, em outra instituição, você ainda assim vai ter que obedecer o código de ética da Embrapa. Ah, professor, e se eu de repente fui remanejado da Embrapa para o Ministério da Fazenda? Aí você vai ter que obedecer dois códigos de ética, tanto da administração direta quanto o código de ética da própria instituição a qual você está vinculado, tá bom? Então, este código se aplica indistintamente, inclusive em período de férias, licença, afastamento ou quando o empregado esteja cedido a outros órgãos. Perfeito? Tá bom? Então vamos testar o nosso conhecimento. Vamos lá? Sobre o código de conduta, ética e integridade da Embrapa, é incorreto afirmar. Então, eu quero saber o que é incorreto. Cuidado, pessoal, porque é muito comum você ser treinado para marcar a alternativa correta. Nesse caso aqui, está sendo pedido a incorreta. Perfeito? Então, como ele está sendo pedido a incorreta, já destaca aqui para ficar ciente que é a incorreta. No caso, a gente vai analisar item a item para verificar qual é a incorreta. Ou seja, também a gente pode pegar essa questão para análise de certo ou errado, tá bom? Esta norma se aplica a todas as unidades centrais e descentralizadas da Embrapa. Certo ou errado? Certo, né? A gente já visualizou que a Embrapa tem unidades centrais e descentralizadas, beleza? É de observância obrigatória por todos os empregados. Perfeito. Se tivesse é de observância obrigatória por todos os servidores, aí estaria errado, tá bom? Então, é observância obrigatória por todos os empregados.
Lembrando, você fez concurso para a Embrapa, então você será empregado público. Por quê? Porque você está em uma empresa estatal. No caso, empresa estatal, empresa pública. C. O código não precisa ser observado em período de férias do empregado. Ele está de férias. Ele perde o vínculo com a Embrapa? Não perde. Então, por isso que ele ainda assim deve respeitar o código de ética. Então, no caso, a alternativa aqui, letra C, está incorreta. Por quê? Porque fala, o código não precisa ser observado e, na verdade, precisa ser observado. Letra D. É de observância obrigatória por membros da diretoria executiva e membros dos conselhos de administração. Como eu disse, é uma empresa estatal, então vai ter diretoria executiva e vai ter conselho de administração fiscal, tá bom? Então é de observância obrigatória por todos os membros, inclusive estagiários e quem presta serviço, tá bom? Letra E. Conduta é definida no código como comportamento, modo de agir de um indivíduo ou grupo perante a sociedade. Isso, ele é definido, né? A gente ainda não visualizou a definição de conduta, que a gente tem um tópico específico do Código de Ética que define, né? E tem lá definições falando sobre cada um desses conceitos. Mas no caso aqui é isso aí, ó. Conduta é definida no Código de Ética, que a gente vai visualizar daqui a pouquinho, como comportamento, modo de agir de um indivíduo ou grupo perante a sociedade. Tá bom? Então, alternativa correta, letra C. Por que a alternativa correta? Porque ele pede a incorreta. Tá bom? Então, o erro foi aqui. Não precisa ser observado em período de férias. Beleza? Então, encerramos mais um tópico. Agora a gente vai para o item das referências. Então, o Código de Ética ele não surgiu do nada. Ele surgiu baseado em algum regramento. Nós temos dentro da estrutura jurídica do nosso país a Constituição como regra máxima. Depois da Constituição nós temos as leis e depois os decretos. Então aqui a gente vai visualizar bastante decreto. Mas não é só decreto, nós também temos lei. Se você reparar aqui, ó, lei, tá bom? Então nós temos várias referências aqui, ó. Instrução normativa, depois nós voltamos com lei e decreto. Ok? Então antes de a gente avançar, vamos explicar item por item aqui dessas referências. Então o primeiro aqui, ó, aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Civil do Poder Executivo Federal. Então lembrando, pessoal, você tem o seu Código de Ética, perfeito? Código de Ética da Embrapa. Você é um servidor público ou você é um empregado público? Você é um empregado público. Você está na Embrapa, Embrapa é uma empresa estatal. Embrapa obedece a CLT, regras trabalhistas, então você é um empregado público. O que eu disse para vocês aqui nesse assunto aqui, ó? Quando a gente vê campo de aplicação, ó, é de observância obrigatória por todos os empregados. Agora, quando a gente vai lá para a referência, a gente encontra o quê? No primeiro decreto. Olha aqui que a gente encontra aqui, ó. Aprova o Código de Ética Profissional de quem? Do Servidor Civil do Poder Executivo Federal. Professor, e agora? E agora que não tem nada de estranho. Por quê? Porque é uma referência, tá bom? Ele está se baseando nisso. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está falando que se o Código de Ética da Embrapa não tocar em determinado assunto, ele pode se basear nesses outros instrumentos. Por quê? Porque ele está falando o Código de Ética da Embrapa é derivado da análise desses documentos, tá bom? Então a referência para o surgimento do Código de Ética da Embrapa são nesses documentos aqui, tá bom? E esse documento aqui que eu estou apresentando para você, o decreto 1171, ele está se relacionando com a administração direta. O que é administração direta? É onde eu vou encontrar o servidor público, tá bom? No caso, o servidor público civil do Poder Executivo Federal, tá bom? Então, um ponto importante sobre todo esse texto. A gente já visualizou, ó, servidor. Servidor é quem é da administração direta, fez concurso público. Só da administração direta? Não, da administração indireta também, mas quando faz concurso para autarquia e fundações. Você está fazendo concurso para autarquia? Não. Você está fazendo concurso para fundação pública? Também não. Você está fazendo concurso para quê? Para uma empresa pública. Empresa pública e sociedade de economia mista não são servidores, são empregados públicos. Tá bom?
E ele coloca aqui, ó, servidor civil. Por quê? Porque dentro da administração direta eu tenho servidor civil e entre aspas eu tenho servidor militar. Por que eu falo entre aspas servidor militar? Porque juridicamente não existe servidor militar, existe militar, tá bom? Militar só para fins de terminologia, perfeito? Então aqui, ó, servidor civil. Lembrando o seguinte, dentro da estrutura do Estado nós temos poderes. Aqui, ó, do poder executivo. Então eu tenho poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Tá? Então aqui eu vou colocar no quadro para facilitar a visualização. Então eu tenho aqui, ó, um ente soberano. Ok? Eu tenho um ente soberano aqui. Esse ente soberano é composto aí pelo governo. Nós temos aqui o governo, certo? Nós temos o governo. Dentro desse governo aqui, eu tenho os três poderes: poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Perfeito? Então, ó, eu só fiz uma parte do esquema. O esquema completo aqui, ó, é governo, território e povo. Tá certo? Então, no caso aqui, ó, o ente soberano, no nosso caso, o Brasil, a República Federativa do Brasil, ele tem um governo. O governo é composto de poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Se você estiver olhando aqui, ó, servidor civil do poder executivo. Então, esse código de ética aqui, que ele está sendo mencionado, é só deste poder aqui, ó, poder executivo. O que significa isso? Que o poder legislativo vai ter outro código de ética, o poder judiciário outro código de ética. Um outro ponto importante que ele falou, servidor civil do poder executivo federal. Então, dentro do poder executivo aqui, ó, dentro desse poder executivo, eu tenho alguns tipos: União, Estado, Distrito Federal e municípios. Perfeito? Então eu tenho ramificações aqui. No caso, ele está falando que é servidor civil do Poder Executivo Federal. Quando a gente tem uma banca que explora conceito de certo e errado, a gente tem que saber o significado de cada palavrinha. Por quê? Porque se de repente ele colocar aqui, ó, servidor civil do Poder Executivo, tá certo? Não, porque o Poder Executivo é dividido em 4 itens. Ah, professor, mas se não colocou completo, eu tenho que considerar errado? Nesse caso aqui, sim. Por quê? Porque nós temos uma Embrapa que abrange o território brasileiro, empresa brasileira, todo o território brasileiro. Se eu deixo incompleto, só servidor civil do Poder Executivo, só isso, significa que a Embrapa pode se basear no Código de Ética do Poder Executivo Municipal. E não tem lógica a Embrapa Nacional querer se basear num Código de Ética de um servidor público municipal. Tá bom? Beleza? Então, ó, servidor civil do Poder Executivo Federal. Ah, professor, essa palavrinha é importante, civil? É importante. Por quê? Porque a gente viu que existe divisão, servidor público e existe militares, tá bom? Então, cuidado aí. Beleza? Então, o primeiro a gente já entendeu. Segundo, institui sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal e da outras providências. Então, aqui é já um sistema de gestão de ética para centralizar, gerenciar todas as atividades das comissões de éticas que são realizadas por todo o território brasileiro. Depois, Decreto 7.203, ó, dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal. Não se esqueça isso, administração pública federal. Então, ó, dispõe sobre a vedação do nepotismo. Professor, o que é nepotismo? A gente vai visualizar mais adiante o conceito do Código de Ética sobre nepotismo. Mas uma explicação básica é quando eu me aproveito da estrutura do Estado para beneficiar alguém próximo de mim para usar essa estrutura em benefício de algum interesse privado. Tá bom? Então, nepotismo, basicamente quando você vai chamar algum parente para trabalhar dentro da estrutura do Estado, sem
a devida impessoalidade. O que significa isso? Sem um critério de seleção anterior, sem divulgar regras claras sobre o processo. Tá? Então você tem aí, ó, dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal. Depois, tem o quê? Lei 12.527. Regula o acesso a informações previstas no inciso 33 do artigo 5º e no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Vocês já ouviram falar da Lei de Acesso à Informação? É isso aqui, ó. LAI, Lei de Acesso à Informação. Cuidado que nós temos a LAI e nós temos a LIA. O que é LAI? Lei de Acesso à Informação. L-A-I, Lei de Acesso à Informação. E eu tenho a LIA. O que é LIA? Lei de Improbidade Administrativa. Então eu tenho a LAI, vou colocar aqui, ó, LAI, e eu tenho a LIA. Você tropeçou, é perigoso você confundir, mas aqui a gente está deixando bem claro que existe diferença. LAI é o que a gente está estudando aqui, ó, Lei de Acesso à Informação. LIA, Lei de Improbidade Administrativa. É importante a Lei de Improbidade Administrativa? Também é. Por quê? Olha o que ele falou aqui, ó. Dispõe sobre a vedação ao nepotismo no âmbito da administração pública federal. Nepotismo é uma coisa correta ou uma coisa indevida? É uma improbidade. Nepotismo é uma improbidade. Então, ela também, né, a Lei de Improbidade Administrativa também é uma referência indireta, tá bom? Ok, então nós temos a Lei de Acesso à Informação. Por que isso, pessoal? Porque é uma empresa estatal e é uma empresa pública. O que eu quero dizer com isso? É que quem paga é a estrutura dessa empresa. Quem paga a estrutura dessa empresa é o contribuinte. Então, o contribuinte tem direito a saber informações sobre o funcionamento dessa empresa. Por isso que ele fala, ó, regula o acesso a informações previstas no artigo 33 do artigo 5º. Lá no artigo 5º ele vai falar que o cidadão tem direito de acesso à informação. Lembrando que informações relacionadas a sigilo pessoal, né, alguma informação pessoal, ou alguma informação que possa colocar em risco a soberania ou o desenvolvimento da própria instituição Embrapa, essas informações não são reveladas, mas não é eternamente. Ela tem um período que essa informação aí vai ficar restrita. Depois de certo período ela é liberada, tá bom? Ok, depois nós temos, ó, Lei 12.813, dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo Federal e impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego. Então vamos lá. Você, exemplo, né, está estudando para determinada área, você, ó, vamos imaginar o seguinte, não saiu o concurso da Embrapa, você lá formou em determinada ciência e está se desenvolvendo na sua ciência aí, e está começando a ganhar dinheiro, abriu uma empresa, está trabalhando, e aí saiu o concurso da Embrapa. Você fala, pô, eu já trabalho nessa área, saiu com muita vaga o concurso da Embrapa, então saiu uma vaga na sua área. Pô, eu já trabalho nessa área, já sei, eu vou fazer o concurso da Embrapa, vou tomar posse e aí eu deixo a empresa rodando aí. Ou fecho a empresa, você tem algumas hipóteses. Fecho a empresa, passo a empresa para alguém ou faço uma sociedade com terceiros. Vamos imaginar que você fez uma sociedade com terceiros. Então você não fechou sua empresa anterior, foi lá e tomou posse na Embrapa. E agora você viu que a Embrapa pesquisa sobre o assunto que você estava pesquisando anteriormente. E agora? Você vai focar no desenvolvimento da Embrapa ou vai focar no desenvolvimento da sua empresa, falando, opa, acho que eu vou fazer minha empresa vender para a Embrapa. O que acontece? Nesse momento, nós vamos ter aí sobre conflitos de interesse. Por quê? Porque você tem interesse no desenvolvimento da sua empresa, né? Porque você tem interesse no desenvolvimento da sua empresa e você atualmente é empregado da Embrapa. Então você naturalmente tem que ter interesse pelo desenvolvimento da Embrapa também. E aí o que ele está falando? Ó? Dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego no Poder Executivo Federal. O que significa isso? Que se de repente a Embrapa quiser desenvolver determinada área que você tem domínio e tem uma empresa relacionada a esse assunto, você não pode interferir nesse processo. Porque se você interferir nesse processo, você está com conflito de interesse. Você vai ter que se abster. Tanto que ele coloca, ó, impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego.
naquele momento você tem que se abster. Por quê? Porque se você participar, você naturalmente vai ter conflito de interesse. Perfeito? Ok, próxima lei, 12.846. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira e dá outras providências. A Embrapa é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica? A Embrapa é uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica que a gente já visualizou, que é do governo. Então é a parte empresária, né? Lembrando, entre aspas, é a parte empresária do governo. Quando o governo quer realizar alguma atividade no âmbito do setor privado. Então ela é uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica pode pegar uma faca e enfiar em alguém? Não pode. A pessoa física pode. Então a pessoa física, né, pelo movimento de enfiar uma faca, pode ser punida por homicídio. Então ela vai lá e é punida por homicídio. A pessoa jurídica não tem como pegar uma faca e enfiar em alguém. Então significa que se a pessoa jurídica cometer alguma imprudência, alguma negligência e matar pessoas, ela não vai ser punida? Antes ela não era punida, era apenas os diretores eram punidos. Hoje não, hoje a gente já tem uma lei que fala, dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas. Então hoje a pessoa jurídica, ela também responde criminalmente, administrativamente, civilmente, em relação a atos praticados pela pessoa jurídica. Perfeito? Ok? Lembrando que a pessoa jurídica não vai ser presa, mas os diretores em si vão assumir essa responsabilidade no âmbito criminal. Mas a pessoa jurídica vai ter que pagar indenização, ressarcimento, tá bom? Relacionados a esses assuntos aí.